Fala galera, análise pré-jogo de Vasco e Botafogo pela 32ª rodada do Brasileirão. E antes de começar a análise, fica aí meu pedido para você se inscrever no canal, a gente já está quase batendo a marca aí de 100 inscritos, então peço aí tua ajuda para atingir o mais rápido possível essa marca. E também peço teu like e compartilhamento do vídeo para o YouTube divulgar mais esta análise. Então vamos lá, começando pelo comportamento das equipes, pelos resultados recentes das equipes nas últimas partidas. Nas últimas 10 rodadas, o Vasco fez 5 jogos em casa. Vitórias sobre Fluminense, Coritiba e Fortaleza, empate contra São Paulo e derrota para o Internacional, 67% de aproveitamento para o Vasco. Já o Botafogo, nas últimas 10 rodadas, fez 4 jogos fora de casa, derrotas para Atlético Mineiro e Corinthians e vitórias sobre Fluminense e América, 50% de aproveitamento nessas partidas. Agora vamos olhar para algumas estatísticas desses jogos. O Vasco teve em média 45% de posse de bola, um número relativamente baixo para um mandante, e o Botafogo também em média 45% de posse de bola, mas por estar jogando fora de casa a gente considera esse número mediano. Agora vamos olhar aqui para a construção através da expectativa de assistências, que é uma estatística que mede a capacidade que as equipes tiveram de colocar os seus jogadores em condição de marcar gols. Então, pelo lado do Vasco, teve uma média de 1,21 por jogo e os seus adversários 0,99, números medianos aí, tanto para o Vasco quanto para os seus adversários, e uma leve superioridade do Vasco. Pelo lado do Botafogo, os adversários conseguiram em média 1,04 de expectativa de assistências e o Botafogo 0,66, números baixos tanto para os adversários quanto para o Botafogo, e o Botafogo aí com uma inferioridade nessa estatística. Passando agora para finalizações, o Vasco deu em média 14,4 finalizações em gol por jogo e os seus adversários 12. Mas só olhar para a quantidade de finalizações não diz muito sobre a qualidade das oportunidades que os times criaram, nem das finalizações propriamente ditas. Então, para isso, a gente olha para a expectativa de gols, que é uma estatística que mede aí, o número de gols esperados por uma equipe com base na qualidade das oportunidades que ela criou, e a expectativa de gols pós-chute, que vai considerar também a qualidade das finalizações ou a dificuldade que o goleiro teria para defender as finalizações que ele recebeu em gol. Então, pelo lado do Vasco, em média, aí uma expectativa de gols de 1,76 com base nas oportunidades criadas e dos seus adversários de 1,24. A expectativa de gols pós-chute sobe para 1,96 em média para o Vasco e para 1,33 em média para os adversários. Em termos de gols efetivamente marcados, 2,2 gols por jogo para o Vasco e 1 gol em média para os adversários. Então a gente vai ver aqui o Vasco com bons números, né? Quase todas as estatísticas aqui com 4 estrelas, só o número de finalizações, que foi mediana. E em média aí sempre superando os seus adversários. A gente vê aqui essas barras, né, brancas aqui sempre passando da metade, representando aí a superioridade que o Vasco teve em relação aos seus adversários. De qualquer forma, o Vasco também deixou os adversários criarem aí, né? Em média, os adversários com uma boa expectativa de gols e também de expectativa de gols pós-chute. Agora, pelo lado do Botafogo, em média, os adversários finalizaram 18,8 vezes no gol do Botafogo e o Botafogo 8,5 por jogo. Em termos de expectativa de gols, para os adversários 1,61 por jogo e para o Botafogo 0,77, e considerando a qualidade das finalizações, a expectativa de gols para os adversários sobe um pouco para 1,68 e do Botafogo cai um pouco para 0,6. Em termos de gols efetivamente marcados, os adversários marcaram 0,75 gols por jogo em média e o Botafogo 1 gol por jogo. Então a gente vê aqui o Botafogo com números baixos, né, para finalizações, expectativa de gols e expectativa de gols pós-chute, sendo superado aí e bem pelos seus adversários nesses quesitos, mas o Botafogo conseguiu aí, em média mais gols do que os adversários. Então, apesar de ter produzido pouco, né, poucas finalizações, com pouca qualidade e tal, mas o Botafogo conseguiu marcar mais gols do que os seus adversários em média. E agora, partindo para o final da análise, a gente vai olhar aqui como que o desempenho recente de Botafogo, de Vasco e Botafogo nessas partidas pode ajudar a gente a tentar prever aí o placar da partida. Mas a ideia aqui não é recomendar nem incentivar apostas, é apenas a gente fazer essa análise mesmo de olhando para o desempenho recente,
nesses jogos que a gente analisou, como que a gente pode projetar aí a partida, né, o resultado entre Vasco e Botafogo. Então o que eu fiz? Eu simulei aí 10 mil jogos entre Vasco e Botafogo, considerando a expectativa de gols que eles criaram, né, nesses jogos e deixaram os seus adversários criar, e também, no segundo momento, considerei a expectativa de gols pós-chute como critério para tentar avaliar qual é o resultado que a gente pode projetar para esse jogo. Então, começando pela expectativa de gols, a gente vê aqui um claro favoritismo para o Vasco da Gama, 54% de chance de vitória, 24% de chance de empate e 22% de chance de vitória do Botafogo. Os resultados mais frequentes aqui nas simulações foram 1-0 com 11%, mesmo percentual aí do placar de 1-1, e 2-1 para o Vasco. Quando a gente considera a expectativa de gols pós-chute, aí o cenário fica um pouco mais favorável para o Vasco da Gama, 59% de chance de vitória, 23% de chance de empate e 18% de chance de vitória do Botafogo. Os resultados mais frequentes aqui, bem parecidos, né? 1-0, 2-0 e 1-1, com 11%, e também 2-1 para o Vasco, né? Todos esses placares de vitória para o Vasco, esse placar de 2-1 com 10% das ocorrências. Então a gente vê aí que, seja considerando a expectativa de gols pós-chute ou a expectativa de gols, aliás, a expectativa de gols ou a expectativa de gols pós-chute, o favoritismo aí sempre para o lado do Vasco. Então, fechamos aí mais uma análise pré-jogo de Vasco e Botafogo. Espero que vocês tenham gostado e fica aí meu pedido novamente para você se inscrever no canal, deixar um comentário, um like e compartilhar esse vídeo para o YouTube divulgar mais esta análise. E falou!